Sejam bem-vindos à Casa Espírita Bezerra de Menezes. Acho que como todos vocês sabem, né, a maioria... Alguém é novo aqui, não? Primeira vez? Primeira vez? Nossa, todos estão ao contrário. Como a maioria não sabe, nós temos as seguintes atividades na nossa Casa Espírita, né? Às segundas-feiras nós temos o tratamento espiritual, às 8 horas. Muitos de vocês acho que são, né, conheceram, entraram pela casa pelo tratamento espiritual. Às terças-feiras nós temos as palestras públicas, que é o que está acontecendo hoje. Às quartas-feiras nós temos a continuidade do tratamento, então as pessoas que vêm na segunda-feira, elas normalmente elas têm que prescrever um ciclo de tratamento que ocorre às terças e quintas durante algumas semanas, às terças e quartas durante algumas semanas. E aos sábados nós temos as atividades práticas nossas pela manhã e os cursos à noite. Tá? As atividades práticas elas estão temporariamente suspensas no físico, mas elas estão acontecendo no online. Então nós temos evangelização, mocidade, né, palestra para os pais, tudo acontecendo no online. Okay? E também o tratamento espiritual infantil e juvenil, que também é sábado, também está acontecendo online. E no sábado à noite nós temos os cursos. Nós acabamos de começar os cursos, então quem tiver interesse aqui em participar de cursos espíritas é a chance, né? Nós temos um curso de noções básicas da doutrina espírita, às 6 horas, todo sábado. Acho que está na segunda aula, quer dizer, se vocês começarem nesse sábado, agora vocês não vão ter perdido nada. Também está acontecendo online, pelo menos até a gente, né, até a situação melhorar, a gente poder reabrir o presencial. Mas mesmo se abrir o presencial, provavelmente a gente vai ser restrito, né? Então a gente vai ter só 2 turmas aqui, são as 2 turmas mais avançadas, é o passe e corrente magnética. Noções básicas, provavelmente vai continuar online até o final do semestre. Então isso é o que a Casa Espírita tem, né, de atividades públicas. Aproveitem, usem a Casa Espírita, né, para vocês conhecerem o Espiritismo, né, se aprimorarem nesse conhecimento que é tão importante, né, para as nossas vidas. Okay? Então vamos começar com uma prece. Vamos fechar os nossos olhos. Agradecer esse Mestre querido, Jesus, por tudo que Ele nos ensinou, pelo exemplo que Ele nos deixou. Agradecer esta doutrina maravilhosa, o Espiritismo, que esclarece tantos pontos dos ensinos de Jesus, que nos consola, que nos esclarece o porquê da existência. Agradecer, acima de tudo, ao nosso Pai, nosso Criador, pela vida, pela oportunidade de aqui estarmos. Queremos também agradecer a todos os espíritos que compõem a direção desta casa, que eles possam continuar nos orientando, nos intuindo, para que esta casa possa cada vez mais oferecer a todos que ela procuram a palavra de Jesus, os ensinos do nosso Mestre, a lei de Deus. Graças a Deus, que Deus seja louvado, que assim seja. Muito bem. Vai atrapalhar um pouquinho essa chuva, né? Mas vocês continuam me ouvindo ou não? Tá. Mais ou menos? Vou tentar falar mais alto. Com a chuva é ruim, né? Mais ventilador, né? Tá. Eu vou gritar um pouquinho aqui. Hoje nós vamos estudar o capítulo 11, né? Os itens 1 a 7, desculpa, deste livro aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nas terças-feiras nós temos 3 salas simultâneas na Casa Espírita. Então, a pessoa vem e ela opta por uma das palestras. Essa sala, ela vai correndo esse livro aqui, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que contém os ensinos morais de Cristo, comentados, né, pelos espíritos, né, e por Allan Kardec. Então a gente vai seguir sempre uma sequência então, por exemplo, se a gente fez o item 1 a 7 hoje, na próxima palestra, terça-feira que vem, provavelmente vão estar vendo o item 8, alguma coisa. Então a gente vai continuando, dando continuidade a esse estudo.
só é interrompido porque às vezes a gente tem umas palestras especiais. Mas tirando as palestras especiais, a gente sempre segue esse aí. Nós temos uma outra sala que segue uma sequência de temas, que é a palestra temática, que é essa sala aqui do lado. E nós temos uma sala que ela estuda os 4 evangelhos, que são os livros de Rustem. Okay? Então eles também vão fazer um sequencial, também começou há pouco tempo, estudando os 4 evangelhos de Rustem. Então essas são as 3 opções de palestras que vocês têm na terça-feira. Então a gente está começando hoje o capítulo Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E a gente hoje vai ver os itens 1 a 7, que é o mandamento maior. Nesse capítulo, Kardec, ele coloca 2 trechos que estão lá em Mateus 22. Então, se a gente for lá no Novo Testamento, né? Mateus, Evangelho de Mateus. Se a gente pegar o capítulo 22 do Evangelho de Mateus, a gente vai ver que Jesus estava no templo e aí ele começa a ser questionado pelos fariseus, pelos escribas, pelos saduceus, um após o outro. Então a gente tem 3 momentos em que Jesus é questionado estando no templo. No primeiro dele, são os fariseus, e eles perguntam para Jesus, obviamente não com uma boa intenção, porque a gente precisa entender um pouco o contexto da época. Na época, a Judéia, ela era dominada pelos romanos, certo? Então os romanos, eles conquistaram essa região do globo, onde já havia uma nação ali, uma nação muito forte, né, que eram os judeus, né, a Judéia, e eles, de certa forma, né, essa submissão aos romanos, feriu o orgulho próprio deles, como nação. E um dos pontos mais críticos, né, que seria para nós também, se a gente tivesse, de repente, que se subjugar a outra nação, é a gente ter que pagar imposto a essa nação. E eles tinham que pagar imposto a Roma. Então eles eram tributados, provavelmente não era pouco, né? Eles eram tributados e esse dinheiro não revertia, né, para eles, ia todo para Roma. E aí havia uma divisão muito grande, porque aqueles judeus mais extremistas, eles diziam que não se devia pagar imposto a César, né, aos romanos. César aqui representa o imperador romano, né, então a César, a Roma. Por outro lado, havia os próprios romanos que estavam ali, né, todo o exército romano, todo o aparato romano de conquista, né? E se alguém se opusesse, né, ou publicamente, né, se manifestasse contra o pagamento de impostos, obviamente que iria contra, né, esse poder e ia sofrer represálias. Então, ao fazer essa pergunta, os fariseus colocavam Jesus numa saia justa, né, digamos assim. Porque se ele respondesse que não era para pagar, ele agradaria aos judeus, mas desagradaria aos romanos. E se ele respondesse o contrário, ele desagradaria os judeus e agradaria aos romanos. Então, com um dos dois, ele teria criado um problema. E aí Jesus é muito inteligente e dá uma resposta que não coloca, né, não se coloca contra nenhum dos dois. Então vamos ver a passagem aqui, ó. Então os escribas perguntam isso: é-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? E tendo eles apresentado um denário, perguntou Jesus, né? Aí Jesus pede para eles então uma moeda, que é um denário, uma moeda da época era o denário. Então me deixa eu ver uma moeda. E aí ele pega a moeda e na moeda, no denário, está lá a inscrição, né? Tem aqui, igual onde a gente tem aquela figura da República, né? Tinha a inscrição lá, o desenho de César, né? Em alto relevo lá, bonitinho. E ele pergunta então, de quem é essa imagem e essa inscrição? E eles responderam, de César. E aí Jesus imediatamente fala, então dai, pois, a César
o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Esqueci de... Resolvi. Então, o que acontece? A gente pode fazer uma interpretação dessa passagem de vários ângulos, né? Porque Jesus, normalmente, ele aproveitava essas passagens, não apenas, né, para deixar um ensinamento dentro do contexto da época, mas um ensinamento que serviria para os séculos, certo? Serviria para nós. Então, a gente pode fazer uma interpretação, como a gente muitas vezes já fez, sobre o materialismo, né? Então, a gente dá a César o que é de César, né? Então, viva para o mundo, né, para as coisas materiais, né? Mas, né, então cumpra as suas obrigações materiais, né? Estude, trabalhe, né? Faça tudo o que é, né? Pague o seu imposto, né? Faça tudo o que a matéria exige, né? Mas a Deus o que é de Deus. Então há coisas que a gente não pode abrir mão. Há coisas que vão para o lado do moral, para o lado, para a nossa integridade, certo? Então, quando a coisa bater no lado moral, né, a gente faz o que é de Deus, né, e a gente deixa de seguir, né, esse mundo material. Então há uma divisão bem clara. Para nós aqui, interessa uma outra visão, tá? Dentro desse contexto do capítulo que é amar ao próximo, né? E que visão é essa? É que nós façamos, né, aos outros, né, o que a gente espera que os outros nos façam, né? Dai a César o que é de César, certo? Então, como é que nós vamos pedir, né, para que alguém haja de certa forma conosco, se nós não agimos da mesma forma para com os outros, né? Isso é até uma questão de direito, né? Nós temos direitos e deveres, né? Então, não tem lá os direitos humanos, né? Então, nós temos o direito, né, de ser tratado de determinada forma, certo? Por exemplo, nós temos o direito de ser tratados como humanos, né, segundo a declaração lá dos direitos humanos. Então nós temos o dever de tratar os outros daquela forma, certo? Isso é uma questão de justiça, né? É uma reciprocidade, né? Então, se eu quero ser tratado assim, eu trato dessa forma. Então, essa é a lição que Jesus nos fala aqui. Mas nessa sequência, né, de conversa de Jesus, vão aparecer depois lá, se não me engano, os saduceus, que fazem um outro questionamento para Jesus, lá envolvendo ressurreição e tal. E aparece acho que o segundo era os escribas, aí aparece o saduceu, acho que é isso, eu troquei. Então aparece um saduceu e ele pergunta para Jesus, essa pergunta que está aqui: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Então a gente vê, Jesus está sendo sabatinado, né? Mas as duas lições, e aí essa aqui mais ainda, a gente percebe como Jesus aproveita para deixar, e aqui um dos maiores ensinamentos do Evangelho veio dar a resposta a essa pergunta, certo? Então o que Jesus responde? Acho que todos nós sabemos, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, novamente, você vê o cuidado de Jesus de não se opor à lei, né? Que no caso, na época, não havia uma distinção entre Estado e religião, né? Os dois eram juntos, né? O Estado e a religião eram juntos, tanto é que Roma impunha também o seu culto aos deuses, tal, aos seus cidadãos, certo? Mas de certa forma tolerava lá que os seus povos conquistados tivessem lá suas religiões, porque sabia que também, se não fizesse isso, eles se rebelariam e eles teriam um problema maior. Então, de certa forma, eles toleravam que eles tivessem lá o seu Deus, certo? E Jesus, ele não poderia também contradizer isso, né? E contra a lei mosaica, porque isso era a base da sociedade
judaica. Ele seria, né, ele poderia ser condenado naquela época até a morte, por isso. Certo? Que foi o que eles ficaram tentando a vida inteira, né? Ficaram tentando, quando Jesus começou a incomodar eles ficaram tentando justamente fazer isso que eles estavam fazendo nessa passagem. Eles estavam tentando pegar Jesus, né, em falso, né, ele falasse alguma coisa que comprometesse e assim ele fosse a julgamento e fosse condenado à morte. Então, ele não vai contra a lei de Moisés, mas ele nem precisaria. Por quê? Se a gente for lá ler o Decálogo, qual é a primeira coisa? Como é que começa o Decálogo? Né? Falando de amar a Deus, né? De uma forma um pouco diferente, um pouco mais rude, porque era uma outra época, certo? Então falava em que não terás outro Deus, né? Além do Deus único, tal. Então o Decálogo, tá? Já falava sobre Deus. O que Jesus coloca é amar a esse Deus, né? Mas ele fala primeiro, né, o primeiro mandamento, que era o mesmo Decálogo, né, era Deus, sobre Deus. E aí o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se a gente olhar o resto do Decálogo, tem lá, não furtarás, não, tem um monte de não ali, né? E Jesus resume isso tudo no amarás o teu próximo como a ti mesmo. E é verdade, porque o próprio Saduceu, agora não sei se Saduceu escreveu. O próprio Saduceu, vamos supor que é o Saduceu. O próprio Saduceu, ele concorda com Jesus depois. E diz que realmente, né, se todos os holocaustos, todas as tramas, né, se acham contidas nessa frase aqui de amar ao próximo. Se amássemos ao próximo, né, resolveria todos os outros problemas lá do Decálogo. Então, não precisaria de nada do Decálogo. Então ele resume, né, e ele fala isso. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Vamos assistir, vamos ver se eu consigo. Acho legal a gente assistir isso na... Isso aqui é um site dessa igreja aqui, ó. É a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Só que eles fazem uma coisa muito legal, assim, né? Eles deixam aberto, né? A gente pode, inclusive, baixar isso aqui. Só que eu não consegui baixar, não sei porquê. Mas vamos ver se a internet aqui vai funcionar direitinho, a gente vai poder assistir. E eles gravaram trechos da Bíblia, bem legal. E aí, para a gente usar assim, aula, palestra, é muito, muito bom. Então vamos assistir essa passagem, que eu acho que fica mais vivo para a gente, né? Ah, peraí. Não estou conectado o som, né? Esse aqui? Isso vai dar certo. Eu, porém, vos digo, amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Ouve, Israel. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Mestre, e com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amamos de todo o coração, e de todo o entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. Não estás longe do reino de Deus.
Então Kardec, ele nos fala que Jesus aí nos deu um guia muito seguro, né, para a gente poder medir se a gente está fazendo aos outros, né, se a gente está amando aos outros como a gente devia, que é imaginar como é que a gente gostaria de ser tratado. Porque aquela passagem anterior, dai a César o que é de César, ela pode nos levar à conclusão seguinte: se eu não faço mal para o outro, né, então o outro não faz mal para mim. Certo? Mas muitas vezes não é isso que a gente quer. A gente quer, no momento que a gente esteja mal, né, que a gente esteja precisando de ajuda, que alguém venha nos ajudar, que alguém venha nos socorrer. Então a gente não quer que o outro fique no local dele lá, sem nos perceber, né, sem dar de si por nós. Então por que nós também não vamos sair da nossa posição, né, sair do nosso egoísmo, sair do nosso casulo, também para fazer o mesmo pelo outro, se é o que a gente gostaria de receber dos outros. Então aqui o amar, ele vai um pouco além, certo? Porque envolve a gente ser ativo, né? A gente ir ao encontro dos outros, né? É uma analogia, né? Eu vou passar um outro pequeno vídeo aqui, mas é uma analogia entre a fonte e o poço. Eu já explico isso aí. Deixa eu só passar um vídeo e vocês vão entender. Da mesma fonte, tá? Esse vídeo é um pouco... Opa, não. Aqui não tá. Ele é um pouco mais complexo da gente compreender o que Jesus está falando para ela, tá? Vocês assistam e eu vou tentar explicar depois. Tá com som? Está reconhecendo a passagem? Poço de Jacó? Dá-lhe de beber. Como sempre do judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Se tu conheceras o dom de Deus, e quem é o que te diz dar de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Senhor, tu não tens um guia a tirar, e o poço fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu esse poço, bebendo ele próprio dele, os seus filhos e seu pai? Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha pedir. Já no teu marido e vem. Não tenho nada. Disseste bem, não tenho nada. Porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, vejo que és perfeito. Nossos pais adoraram neste monte. E vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Mulher, creio que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis.
nós adoramos e sabemos qual que é a salvação entre os judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, que se chama Cristo, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Eu sou. Eu que falo contigo. Então, para a gente entender essa passagem, primeiro ponto, né, a gente tem que entender que os judeus e os samaritanos, eles não se davam, certo? Então, a Samaria era uma região da Judéia que, por conta de eventos passados, né, de desavenças passadas, eles não se davam. Então, os judeus não falavam com os samaritanos, e Jesus vai lá e conversa com a samaritana. Então, já foi o primeiro ponto assim que chamou a atenção dela. Como é que um judeu está aqui conversando comigo? E o segundo ponto, quando Jesus fala marido, a gente não entende, né? Eles começam falando marido, depois começam a falar de Deus, e ele fala, o que eles estão falando? Marido tinha, na época, no idioma local, no idioma que Jesus falava, que é aramaico, né? Ele tinha o mesmo significado de Senhor. Então ele estava falando ali de marido, mas o que ele estava conversando com ela, e ela percebe isso, né? Era do Senhor. Então ela tinha vários senhores, né? Ou seja, ela idolatrava outros deuses, né? Ele diz que ela teve 5 maridos, certo? Mas que mesmo o marido que ela tinha agora não era, né? Não era, aí ele fala, dissestes bem, né? Que tu não tens, né, marido. E aí ele oferece para ele essa água, certo? Que são os ensinos, né? Os ensinos de Jesus, né? Que é a lei de Deus, certo? Então, essa água nada mais é do que o amor, certo? É dessa água, né, que a gente deve inundar a nossa vida, certo? Se a gente quiser, como Jesus falou, atingir, né, essa felicidade. E aí quando a gente volta lá na outra lição, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, né? Então a gente percebe, né? Por isso que eu falei, o amor de fonte, né, não de poço, certo? Porque o amor de poço é aquele amor que quer tudo para si ainda, é um amor egoísta, certo? Esse amor egoísta a gente sabe praticar bem, certo? O nosso estágio evolutivo ainda é desse amor egoísta, né? O que é o ciúme, se não esse sentimento de posse, né, que a gente tem sobre o outro? Então a gente tem vários sinais de que esse nosso amor ainda não é esse amor puro. Mas esse amor fonte, ele é diferente, né? A fonte é aquela, por exemplo, que você joga uma pedra e ela não devolve a pedra. Ela abraça, ela envolve a pedra e ela continua o seu ritmo, ela continua o seu, né, o leito do rio continua seguindo, como se nada tivesse acontecido. Então, esse é o amor verdadeiro, que sabe perdoar, né, que sabe envolver, né, de amor as ofensas, né, as agressões sofridas. Então nós temos ainda vários degraus, né, que a gente tem que escalar ainda, várias melhorias que nós devemos fazer para chegar nesse amor de Jesus. Mas a receita que ele deu é a melhor de todas, né? Imaginar o que nós gostaríamos para nós. Se a gente usar isso como nosso lema de vida, toda vez que a gente tiver dúvida sobre como agir para o próximo, a gente imaginar como a gente gostaria que agissem conosco, nossa, esse é a melhor bússola que nós temos na nossa vida. Então, acho que essa é a principal lição de hoje, né? Kardec ressaltou também no capítulo, e a gente também, né? Sigamos esse ensinamento de Jesus, né? Sigamos essa dica, né, que ele nos deu de como atingir esse amor, né? O nosso amor ainda é um amor pequeno ainda, certo? A gente precisa exercitar, né?
primeiro no nosso lar, né, com os nossos familiares, depois, né, a gente vai abrindo isso para o resto do mundo. Mas esse caminho, ele só ocorre se a gente der um passo após o outro. Não adianta a gente querer, de repente, amar tipo um Francisco de Assis, né? Ou chegar lá no nível de Jesus. A gente precisa dar um passo de cada vez, certo? Então vamos dar os nossos passinhos pequenos, seguindo essa receita de Jesus, né? E aí a gente vai aprendendo, né? Até um dia que nós saberemos amar, né? Dessa forma que Jesus nos ensinou. Ok? Comentários? Dúvidas? Então agora a gente encerra a palestra e nós vamos para o passe, né? Então, meus irmãos, nesse instante nós vamos dar início ao passe coletivo. Então eu peço que todos se sentem de forma confortável, descruzem os braços e as pernas. E vamos fechar os nossos olhos e nos lembrarmos da imagem de Jesus. Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estaria. Então Jesus está conosco. Tranquilizemos o coração, respiremos calmamente, oremos com fé. Divino amigo Jesus, temos certeza de Sua presença entre nós. Abençoa-nos, Senhor, nesse instante, iluminando os nossos pensamentos, a fim de que possamos estar em harmonia com o universo e com a presença amorosa de Deus, nosso Pai. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Meus irmãos, mentalizemos nesse instante uma cachoeira de águas limpas e cristalinas, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham todo o nosso ser, nos trazem paz, serenidade, equilíbrio, limpam todas as impurezas, pacificam nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando. Graças a Deus. Meus irmãos, mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que renovam nossa alma. Mentalizemos Jesus como o sol diante de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias de cura que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos no Senhor. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protege, nos oferece tudo o que necessitamos. Confiemos em Jesus. Ouçamos sua voz amiga, não vos deixareis órfãos. Graças a Deus, Senhor Jesus, agradecemos, amigo querido, pelas energias salutares desta noite. Conserva-nos, Senhor, na tua paz. Abençoa o nosso retorno aos lares. Guarda-nos contigo, Senhor Jesus. E em seu nome, Mestre querido, nós pedimos a tua autorização para encerrarmos os trabalhos desta noite. Graças a Deus. Que Deus seja louvado.